Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que alegria poder ter a sua companhia mais uma vez nessa tarde de sábado para o nosso curso bíblico interativo. Como você sabe, todas as tardes de sábado, de 3 às 4, a gente tem um encontro marcado para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nessas semanas, estamos estudando a respeito dos 10 mandamentos. E hoje chegamos ao 7º, não adulterarás. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Muito obrigado por sua companhia. A você também que nos assiste através de nossas redes sociais e aqui no canal no YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira. Seja muito bem-vindo também. Quero aproveitar e pedir você que faça o seu comentário. Aí deixa a sua pergunta, se você quiser também, nossos comentários. E hoje estamos recebendo aqui vários amigos pastores para conversarmos um pouquinho sobre esse importante mandamento. Você também poderá acompanhar essa mesma temática domingo à noite em nossas igrejas aqui do Centro-Sul de Santa Catarina. Esses mesmos temas que estamos abordando aqui na Rádio Novo Tempo de Florianópolis, eles estão sendo estudados em uma igreja adventista perto de você, região Centro-Sul de Santa Catarina. Pastor, aonde eu encontro uma igreja adventista perto da minha casa? É muito simples, basta acessar o site encontreumaigreja.com.br. Isso aí, encontreumaigreja.com.br e você vai saber uma igreja adventista bem pertinho de você. Põe lá o seu CEP e você vai localizar esta igreja, tá bem? Amanhã à noite chega lá e diz, o pastor Arilton mandou eu vir aqui, vai ter um estudo hoje sobre a lei de Deus, eu estou aqui para aprender mais, tá bem? Vai lá e dá o seu recado. Quero aproveitar e dizer para você que nós temos aí esse mês o oferecimento do curso A Cura para o Pecado. Essa revista fala sobre a origem do pecado, como que ele surgiu no santuário celestial, o impacto sobre a humanidade e como finalmente ele vai ser resolvido por Deus. Quer essa revista? De graça, manda uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, 48 98 30 6498. Diga assim, eu quero, só isso. E nós vamos responder você mandando um link. Você vai clicar nesse link, colocar os seus dados postais e nós mandaremos a revista para a sua casa, tá bem? 48 98 30 6498. A Cura do Pecado. Peça agora mesmo a sua revista. Deixa eu apresentar para você o time, né? Você que está nos assistindo pelo YouTube vai poder ver. Você que está nos ouvindo pela rádio vai conhecer um pouquinho mais a respeito dos convidados de hoje. Quero começar aqui com o pastor Jackson, que é o pastor da Central de Palhoça. Tudo bem, pastor Jackson? Tudo bem, pastor Arilton, demais colegas, ouvintes, é uma alegria estar com vocês aqui. Quantas igrejas tem o distrito de Palhoça, Central de Palhoça hoje, pastor Jackson? São 5 congregações, todas aqui em Palhoça. Central, Barra do Aririú, Pontal, Pachecos e Rio Grande. Aproveita e manda um abraço, né, para a membresia com lá, certeza, né? Os irmãos vão estar ouvindo aí. Um grande abraço para vocês, para os simpatizantes da igreja, nossos amigos também, todos se sintam abraçados aí por nós. Obrigado, pastor Jacques, pela sua presença no programa de hoje para esse tema. O nosso segundo convidado é o pastor Daniel Calix, lá de Jardim Eldorado. É isso, pastor? Isso mesmo, pastor. Que alegria estarmos juntos com os colegas, junto com os amigos que nos ouvem, nos assistem. É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus, né? Que bom. Quantas igrejas tem no distrito de Jardim Eldorado, pastor? São 5 igrejas também. 5 igrejas. 4 aqui na cidade de Palhoça e uma na cidade de Angelina. Angelina, que é outro município vizinho aqui, né? Exato. Aqui é o Jardim Eldorado, São Sebastião, Nova Esperança, Colônia Santana e também Angelina. Muito bem, então um abraço carinhoso para todo mundo que nos assiste aí do Jardim Eldorado, né? Já estive lá pregando lá nessa igreja, muito bonita por sinal a igreja lá, né? E o nosso terceiro convidado é o pastor Rubem Richter. Falei certo o sobrenome? Quase isso, Rubens Richter. Richter, não é Richter, é Richter. Isso é alemão, é? Isso mesmo. Você tem ascendência alemã? Exato. Lá esse sobrenome é mais comum do que aqui. Lá para eles é quase como se fosse um Silva. Assim, um Oliveira. Richter significa juiz. Juiz, então você vai ser um juiz nosso por aqui, né? Longe de mim. Pastor Rubem Richter, ele que é o nosso juiz hoje aqui, ele é o diretor, né, o vice-diretor do nosso Colégio Adventista do Estreito. É muito bom ter ele aqui, porque os meus 3 filhos estudam lá. Então, todo problema disciplinar, a gente vai tentar resolver já hoje esse negócio aqui, viu? Um abraço a todos os alunos lá do Colégio Adventista de Estreito, o CAF-E, como eles conhecem, né? Há quanto tempo, pastor Rubens, você está lá na escola? Eu comecei na pastoral escolar
Estou na parte da gestão há 2 anos. Há 2 anos. No CAFIE, ainda não completei 1 ano na vice-direção do CAFIE. Antes eu era do centro. Exatamente. E tem sido um prazer servir na obra de Deus como um pastor também dentro da escola, e Deus tem iluminado a mente aí da administração da igreja para ter pastores à frente dos colégios também. Também tenho a formação pedagógica. Uhum. Além de teologias, também é pedagogo. Isso mesmo. Ok, que bom. Estamos bem munidos aqui então com vários teólogos, com um pedagogo que vai ser o juiz nosso aqui, né? Para definir as causas. Olha, é muito bom estarmos juntos. Eu quero mandar um abraço carinhoso a você que nos assiste pela Rádio Novo Tempo, aqui de Florianópolis, e dizer que nós estamos felizes pela sua audiência, você que nos acompanha pelo YouTube. E eu queria convidar vocês então a nós então entrarmos no tema de hoje. Estamos na série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos estudar aí sobre o 7º mandamento. Mas a gente não quer abrir a Bíblia sem antes fazer uma oração. Então deixa eu aproveitar e pedir aqui ao pastor Rubens que nos dirija em oração, pedindo uma bênção para o estudo. Claro. Oremos. Querido Pai do céu, que privilégio nós estarmos na Tua presença constantemente e podermos abrir a Tua palavra para que o Espírito Santo fale conosco, haja em nossa vida, transforme o nosso coração, ilumine a nossa mente e nos coloque nos caminhos da Tua vontade. Que privilégio é estudarmos os preceitos que o Senhor tem para a nossa vida, que são dispostos nos 10 mandamentos. Por isso, contamos com a Tua guia nesse momento e abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber as Tuas orientações. E que o Senhor esteja usando agora esse grupo de pastores aqui para falarmos uma mensagem que venha diretamente do Teu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Rubens. Estamos prontos para o nosso estudo. Hoje vamos estudar sobre o 7º mandamento. Você sabe que a lei de Deus é a base do seu governo, ela é tão eterna quanto o próprio Deus. Está distribuída em duas categorias, não 2 categorias, né? Nós temos aí os primeiros 4 mandamentos que se relacionam com Deus, os outros 6 que se relacionam com o próximo. Começamos já falando sobre a questão de honrar pai e mãe, o 5º mandamento, semana passada não matar e hoje não adulterar. E a primeira pergunta já vai então para o pastor Jackson, não é isso? É a sua ou é a pastor? É o pastor Rubens? Tá, então tá. Pastor Rubens, onde e quando foi celebrado o primeiro casamento? Porque ao falarmos de não adulterarás, a gente entende que há o casamento e esse mandamento protege a instituição do casamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre a origem do casamento, como tudo começou, né? Claro. A verdade é que todos os mandamentos, né, eles refletem um ideal de Deus para o ser humano. E se tem uma passagem na Bíblia que fala do ideal de Deus para a humanidade antes até mesmo do pecado, é Gênesis 1 e 2. Né? O restante da Bíblia conta a história da interação do povo com Deus, conta de características sobre Deus, trata de questões teológicas, mas Gênesis 1 e 2 nós podemos ver um plano original. Talvez alguns até pensem assim, quem sabe o casamento, mais propriamente dito o sexo, foi algo que Deus permitiu pós o pecado, que o homem não se aguentava. Alguns até ali associam ao pecado, né? Exatamente. Sexo ao pecado. Quem sabe o ser humano não se aguentou ali e aí Deus permitiu. Não foi uma concessão pós-pecado e nós encontramos a narrativa, então, antes do pecado em Gênesis capítulo 2, versos 22 a 24, aqui é celebrado o primeiro casamento e o celebrante é Deus. Ok, podemos ler o texto aí? Podemos ler o texto. Gênesis capítulo 2, verso 22, diz o seguinte: E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E agora é bem importante, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é um texto muito, muito profundo, né? Porque
Deus ele coloca ali a união do homem e da mulher, tornando-se como um só. Diante dos olhos de Deus, eles tornavam-se um só. E existem pessoas que tentam invalidar os mandamentos, e para invalidar os mandamentos, eles têm que invalidar o relato da criação também, né? Dizendo que é um mito, tudo mais, mas o interessante é que a Bíblia toda se completa. Então, aquilo que aparece em Gênesis, capítulo 2, mais adiante a gente vai ver também, se repete nas palavras de Jesus. Jesus repete os mesmos versos aqui, os mesmos dizeres de Gênesis. Portanto, Jesus garante o relato de Gênesis 2, que o casamento aconteceu entre um homem e uma mulher, criados por Deus para viverem como uma só carne. Não é possível dividir uma só carne. Onde começa aqui, onde não dá para dizer onde é que é a picanha, onde é que é a alcatra ali, né? As características são diferentes, mas são uma só carne. Aí está. Então aí começou tudo, né? A instituição do casamento. Bom, é muito bom saber, né? Inclusive hoje numa sociedade que às vezes combate tanto, né? O casamento, a família, nós temos que nos aprofundar nos princípios bíblicos e manter essa instituição sagrada que é a família. Pastor Jackson, Jesus aprovou a cerimônia do casamento, ou qual foi a posição que Cristo adotou a respeito do casamento? Há alguma menção no Novo Testamento sobre isso? Com certeza. Como o pastor Rubens mencionou, Jesus Cristo atesta aquilo que foi dito lá em Gênesis 2. Nessa compreensão, é importante a gente ressaltar isso, né? Não foi o homem que falou assim, não, eu quero casar, eu acho que viver sozinho não dá certo não, né? O casamento é uma instituição divina, não foi o homem que inventou, foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem o criou, a origem está em Deus. E Jesus então afirma isso para os fariseus, líderes religiosos do seu tempo, quando eles estavam querendo exatamente fazer o contrário, dissolver aquilo que Deus criou. Não, eu quero separar, eu quero mandar minha mulher embora. Eu posso fazer isso? Então Jesus responde da seguinte maneira. Mateus capítulo 19, verso 4, 5 e 6 diz assim: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus não apenas confirma aquilo que foi dito no Gênesis, mas ele também acrescenta, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui nesse texto nós temos os elementos fundamentais para o casamento. É importante que haja uma noção de independência paterna, né? Jesus diz, deixe pai e mãe. Então, é um novo núcleo familiar que está sendo formado. É importante que quem vai se casar tenha essa noção clara de que esse vínculo paternal agora já se desfaz nesse sentido de criar uma nova família, um novo casal. Um outro ponto importante que Jesus menciona é exatamente a ideia, o aspecto heterossexual do casamento. É, de fato, entre diferentes, um homem e uma mulher. Mas não apenas isso, há a ideia também de ser monogâmico. Então, o casamento de acordo com Jesus, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a palavra de Deus, o casamento é monogâmico. Apesar da poligamia ter sido tolerada, principalmente na época do Antigo Testamento, mas sempre o ideal divino foi a monogamia. E, por fim, e não menos importante, as palavras de Jesus, portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, envolve exatamente esse aspecto de ser vitalício. Como o pastor Rubens mencionou, o casamento foi criado antes do contexto de pecado, mas apesar do pecado, a ideia é que o casamento permaneça enquanto ambos viverem. Esse é o ideal, essa é a regra, né? Esse é o plano de Deus, apesar do pecado. Então Jesus interpreta que o casamento é sim de acordo com aquilo que o Criador
estabeleceu lá no princípio. Tá bem, obrigado, pastor Jackson. Bom, já que o casamento foi estabelecido por Deus e aprovado por Cristo, pastor Daniel, qual é o ideal divino para o casamento? Há uma proposta, há um projeto? Sim, o texto de Gênesis 2, verso 24, pastor, ele dá informações precisas sobre o tempo adequado para que aconteça o casamento na vida de uma pessoa, o formato. Os colegas mencionaram muito bem aqui, e só para a gente reenfatizar, né? Olha o que o texto diz. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, o texto já começa dizendo que o momento ideal para o casamento é quando a pessoa tiver condições de deixar pai e mãe. Crianças não se casam. É necessário que haja uma maturidade. E é um papel importante da família aqui em preparar os filhos para que alcancem essa maturidade e planejem o casamento. E aí o texto já deixa claro que deve ser monogâmico, entre um homem e uma mulher. Então é necessário que haja uma preparação para esse momento. Quando houver condições emocionais, quando houver condições financeiras, esse seria o momento ideal para se planejar o casamento. E se o rapaz não tem condições de deixar a casa dos pais ainda, se nem emprego tem, como é que ele faz? Ele pode se casar, pastor? O ideal seria aguardar, ter essa condição para depois se casar, né? E também, eu abro aqui um pequeno parêntese de um recadinho para os pais também. Porque o texto diz, por isso deixa o homem, pai e mãe. E é importante que os pais, talvez alguns que nos acompanham aqui, tenham filhos nessa idade, que os pais deixem os filhos irem. Né? Às vezes a mãe e o pai quer controlar ainda até a vida matrimonial do filho. Né? E o texto diz, não, é necessário haver essa independência para, como o pastor Jackson até mencionou, né, ser construída uma nova história, uma nova família. Então, acho que esse texto é muito interessante e muito importante para quem está planejando se casar. Olha que interessante, né? Estão chegando várias perguntas aqui dos nossos queridos, né, internautas que estão participando, né? E nós vamos já falar dessa questão da infidelidade, do adultério, e as perguntas são nessa direção também. Mas eu volto aqui com o pastor Rubens. Quais os mandamentos que Deus colocou na sua lei que foram dadas especificamente para salvaguardar a instituição do casamento com essa importância toda, como nós acabamos de ver? Justamente por ser algo sagrado, né? Deus ele coloca como 7º mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás. O último mandamento ainda até também enfatiza a questão da cobiça e coloca ali também o não cobiçarás a mulher do próximo. Parece que existe uma ênfase grande nisso, porque de fato enganoso e às vezes pervertido é o coração do homem. E não adulterarás são 2 palavrinhas, mas com um significado muito profundo. Deus ele coloca de maneira sucinta nas pedras da lei os 10 mandamentos. Mas a gente até hoje estuda e precisamos nos aprofundar nos ideais divinos. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, ele aborda essas questões relacionadas à compreensão dos mandamentos, aprofunda alguns assuntos, dentre eles a questão do adultério. Onde começa o adultério? Como começa o adultério? E nós acredito que vamos discutir um pouco mais sobre isso. Inclusive hoje, até no meio religioso, alguns falam que Jesus no sermão ele acaba ali cancelando a lei, né? Alguns pensam que ele fez aquele discurso para dizer, não, agora temos uma nova lei. Mas isso não é verdade, né? Seria uma tragédia tremenda, né, se isso acontecesse, porque lançaria por terra elementos fundamentais de uma vida feliz, de uma vida em harmonia com o plano de Deus. É necessário que estejamos pautados pela lei, inclusive na questão aqui do casamento, dos relacionamentos, né? Na realidade, o que Jesus fez no Sermão da Montanha, sobre esse aspecto especialmente, foi ampliar, né? Exatamente. Ele trouxe uma dimensão espiritual e ampliou aquilo que até então a pessoa só achava como ato, né? O adultério como ato, não como um pensamento, né, etc.
Mas, pois bem, tem chegado várias perguntas aqui, e deixa eu já soltar aqui para os nossos teólogos aqui, né? E vemos aqui. Uma delas que chegou aqui acho que é Mona Chambir, talvez seja isso. Estando separados de corpos e não no papel, se relacionar com outro é adultério? E aí, pastor Daniel? Nós temos, daqui a pouquinho, acho que a gente vai entrar bem para já podemos trabalhar qual que com é isso aqui, que é sobre quando nós sabemos qual que é a orientação bíblica sobre a dissolução, né, do casamento, quando, afinal de contas, as pessoas estariam livres para um novo relacionamento. Entendi, ok. Podemos, claro. Então, bom, a questão é o casamento, a gente viu aqui que ele é indissolúvel, né? Até que a morte o separe. Mas há algum precedente bíblico, alguma outra circunstância em que pode haver separação? Sim, pastor, tem duas ocasiões, né? A primeira, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, verso 39, e esta é, creio que mais simples de a gente entender, né? Ele diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Bom, havendo a morte de um dos cônjuges, eis aí uma condição onde a pessoa está livre para contrair um novo matrimônio, mas interessante o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, dando um ponto de equilíbrio bem interessante. Ele diz, mas somente no Senhor. Então não é algo que deve ser feito assim, de maneira precipitada, né? É uma nova adaptação, é o início de uma nova história, a pessoa precisa, assim como no texto lá, que vale para solteiro, que haja o momento adequado para que tenha um novo relacionamento, a partir do momento de uma viuvez, também é necessário que haja um momento de reestruturação emocional, para que a pessoa possa fazer uma escolha sábia, novamente, se for, então, iniciar um relacionamento, né? Isso se a pessoa desejar, né? Porque muitas pessoas, quando viúvam, não têm interesse algum, né, em contrair. No verso seguinte, o apóstolo Paulo dá a opinião dele, né? Na opinião dele, no verso 40, ele diz assim, olha, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Tá? Então foi a opinião do apóstolo Paulo, né? A pessoa está livre, mas talvez o apóstolo Paulo esteja justamente trabalhando essa questão de que há situações, há determinados momentos onde acontece isso na vida, que a pessoa precisa refletir muito sobre se é realmente conveniente dar esse passo e quando dar esse passo, né? Então a morte é a primeira situação em que a pessoa pode partir para um novo relacionamento. Exatamente. Faleceu o cônjuge, a pessoa estaria livre, né, diante de Deus. O outro texto, bom, Mateus 5, verso 32. Esse texto, bem, está tratando sobre uma resposta a uma tragédia que, infelizmente, num contexto de pecado, acaba acontecendo. Não é o ideal de Deus para o casamento. Quando as pessoas recebem a bênção de Deus para viver uma vida matrimonial, não é o plano de Deus que isso viesse a acontecer. No entanto, sabemos que é, infelizmente, uma realidade. E o texto diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, o texto está dizendo, se infelizmente uma das partes, seja a mulher ou seja o homem, tomar a iniciativa de transgredir o 7º mandamento e cometer o adultério, tendo relações sexuais fora do casamento, então, diante de Deus, infelizmente, esta união ela está numa possibilidade de ser anulada. A parte que é inocente, que foi vítima dessa atitude, ela estaria livre para tomar a decisão, então, de seguir com a sua vida e fazer, então, planos de casar-se novamente, se desejasse, né? Eu coloco um parênteses aqui, porque o perdão, ele sempre é algo que é um elemento que tem um papel muito importante. Não é só uma coisa mecânica, né? Houve um adultério, então logo precisa esse casamento ser desfeito. Pode haver uma reconciliação e uma restauração. Aliás, Deus é especialista em restaurar, né? Então pode haver uma restauração, mas sim, se houver
uma infidelidade matrimonial, então aí há uma possibilidade. Mas Jesus ressalta bem aqui que quando uma pessoa se divorcia por si só, por incompatibilidade, apenas decidiram não desejamos mais seguir em frente com esse relacionamento, elas não estão livres perante Deus, e acho que talvez entramos aí para responder a dúvida da pessoa que mandou aqui para a gente. Né? Eu queria tocar num ponto assim, que é um pouquinho polêmico, porque foi uma pergunta que me fizeram ainda na semana passada, dentro desse assunto. Jesus fala, de forma assim mais geral, que então se eu estou casado e eu fui traído, né, o meu cônjuge adulterou, existe uma possibilidade de eu estar agora desimpedido de casar novamente em uma eventual, né, situação. E aí a pergunta que chegou a mim foi a seguinte: bom, mas Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 28, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí a pergunta que me fizeram foi a seguinte: bom, e se o meu cônjuge está ali acessando pornografia? Ele está desejando ali uma outra mulher. Portanto, Jesus disse que ele já adulterou. Eu estou desimpedido, então, para casar com outra pessoa. O interessante é que Jesus ele se preocupa até em usar a expressão certa no verso 32, porque ele diz ali: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, o adultério, ele é sim uma questão muito profunda. No verso 28, Jesus aprofunda, nós podemos até discutir essas questões relacionadas à pessoa, à espiritualidade, né, aos pensamentos, tudo mais. Mas na relação matrimonial, na questão do casamento, quando Jesus coloca a questão do divórcio, quando a Bíblia expõe sobre esse assunto, está falando realmente sobre as relações sexuais ilícitas, o ato sexual fora do matrimônio. Isso até quero puxar uma pergunta, né, de uma internauta, né, Vivências, aqui apareceu, né? Infidelidade financeira, traição virtual, também se encaixa no 7º mandamento? Desculpe, é a Simone, lá de Pernambuco. E aí, houve infidelidade financeira ou traição virtual? Eu estou liberado para um divórcio e novo casamento? Pastor Jackson. Olha, eu já ouvi numa aula de pós-graduação, um doutor em psicologia, teólogo também. Então ele disse o seguinte, olha, a declaração dele, lógico, não vou dizer o santo, mas ele disse, olha, eu acho que a igreja tinha que rever isso, porque se a pessoa se envolve com o outro virtualmente de tal forma que há afetividade, não houve só o ato sexual, mas assim, envolvimento está tendo. Então, se configura adultério e isso deixaria a outra parte livre para começar novamente. A gente pode pensar muita coisa, pode especular muita coisa, mas a gente não pode ir além do que diz o Senhor. Então, o grande problema quando a gente fala dessa questão do adultério, na minha opinião, é a gente não entender o casamento. O casamento é uma união vitalícia. Então, se casou, separar não deve ser a primeira opção. Não deve ser, por qualquer situação, não, vou desfazer. Não é assim. Então, o casamento é algo complexo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, na minha opinião, e a gente tem que lembrar que a opinião do apóstolo Paulo é de alguém inspirado. Então ele está falando, ficou viúva, eu entendo que não deveria casar novamente, pelas complexidades que se dá ao casamento, em todas as épocas, não apenas na época dele. Mas, de fato, a pessoa está livre para se casar novamente. Agora, Jesus deixou claro, o que o pastor Rubens mencionou, está com clareza. Então, há situações em que o casamento não há condições mais de continuar, a gente reconhece que há. A Bíblia apresenta situações de que há. Né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, na minha opinião, é o principal capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, a esse respeito dessas questões. Ele diz, por exemplo, se o cônjuge incrédulo te deixa, vai embora,
E aí, você faz o quê? Não, realmente, não tem como você continuar um casamento que a pessoa foi embora. Agora, novo casamento é outra questão. Então vamos tentar sistematizar melhor, então. Primeiro, separar é uma coisa. Divórcio, motivo para divórcio, para separação, é uma coisa. Então, pode ser que financeiramente a pessoa é completamente descontrolada, não tem responsabilidade, enfim, são várias questões. Virtualmente, a pessoa tem uma vida promíscua, está lá só olhando pornografia, se envolve com outras pessoas. É um motivo legítimo para que a pessoa se separe? Sim. Se alguém deseja se separar? Sim. Agora, é abertura para um novo casamento, então estou livre, me separei por essas questões. Não houve relação sexual ilícita. Estou livre para me casar novamente, de acordo com a Bíblia? Mas não. Eu queria voltar num ponto, já vou dar a palavra para o pastor Daniel também, que foi importante, que o Rubens mencionou aqui. Sim. Quando Jesus usa palavras diferentes na língua grega, ele quer justamente ressaltar isso, que o adultério que vai dar direito ao novo matrimônio é aquilo que se concretizou. Isso. Houve, de fato, a relação sexual ilícita. Porque senão, se nós colocarmos no mesmo pé de igualdade um simples olhar com o ato, então quantos estariam aí argumentando para partir para um divórcio? Uma coisa é o descumprimento do mandamento. Que não deixa de ser pecado. Exato. Outra coisa é a invalidação de um matrimônio. De um voto que foi... Exatamente, de que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Pastor Daniel. Foi muito bem colocado pelos colegas. Eu lembro aqui da questão que o pastor Jackson também levantou. O foco tem que estar em procurar ter um casamento sólido e saudável. Ok, por causa da atitude do outro, que não compete a essa parte, talvez as dúvidas levantadas até pelas pessoas que estão nos acompanhando, assim, mas eu posso fazer tudo certinho, cooperar com um relacionamento feliz e saudável, mas não sou correspondido. A outra parte é infiel a Deus, é infiel a mim, mas ok, essa colocação do pastor Jackson é muito interessante, que o pastor Rubens também colocou. Você pode, infelizmente, se separar por uma questão de não estar havendo uma correspondência dentro do relacionamento, mas isso não é motivo e nem autorização para você ter um novo matrimônio. E, aliás, mesmo havendo o ato consumado e havendo, então, liberdade para que a pessoa tenha um novo matrimônio, é um assunto que precisa ser visto com muita cautela. Jamais deveria haver precipitação nisso, porque muitas vezes há filhos que estão envolvidos nessa história, né, e não podem ser desprezados ou deixados de lado para uma futura decisão. Então, é necessário entender também que quando há um divórcio, é uma tragédia familiar que muitas vezes teve uma participação de ambos, né, e é necessário que a pessoa faça uma reflexão para que, se ela for tomar essa decisão, ela tenha uma decisão com uma postura diferente, né? Onde algumas coisas possam ser melhores nesse novo relacionamento, caso exista. Mas é necessário ter muita cautela. Não pode ser feito de maneira assim, abrupta, de maneira atropelada. E é necessário ter a cooperação dos amigos também. Se eu estou falando, talvez nós estejamos falando para alguém que tem um amigo ou um familiar que está passando por esse drama de um divórcio. A melhor forma de a gente cooperar é ser solidário, mas de forma alguma ficar incentivando. Às vezes os amigos dizem, não, tu te livrou de um problema, vou te apresentar para outras pessoas, né? Não, nós que fazemos às vezes parte de um contexto dessa tragédia que acontece, temos que ser solidários e também resilientes, de forma alguma fazer as coisas de maneira precipitada. Pastor, me permita só fazer uma consideração que eu acho que é importante. O mandamento não adulterarás, ele está ligado exatamente a essa preservação da pureza sexual e da exclusividade da sexualidade para a bênção do matrimônio, do casamento. Então, todas as demandas, as consequências em relação a um divórcio, a um novo casamento, estão ligadas diretamente a essa questão. Uhum. Então, essa pureza sexual, essa exclusividade sexual, ela foi planejada por Deus para acontecer somente no casamento.
Então, a gente vive numa sociedade que banalizou isso, então por isso a gente fica assim, a gente coloca algumas perguntas que talvez para a Bíblia não faz sentido, porque o casamento, em todo momento, é sempre para que se preserve. Então a gente sempre fica na tentativa, não, mas e se separar? E se for assim? E se for por esse motivo? A gente sempre quer pensar em desfazê-lo, né? Mas, na verdade, a intenção de Deus é que a gente faça de tudo para preservar, para manter o casamento, e o mandamento do adultério, de não adulterarás, é exatamente na preservação dessa pureza, né? Dessa bênção sagrada que é o matrimônio. Então tá. Bom, você está acompanhando aí o nosso programa interativo de hoje, falando sobre o 7º mandamento. A cada sábado um mandamento. Sábado que vem vamos tratar do 8º mandamento e você pode estar conectado participando com a gente também. A Rádio Novo Tempo de Florianópolis deseja oferecer a você um estudo bíblico muito interessante sobre o pecado, justamente sobre o pecado, né? Mas é oferecendo o estudo que traz a cura do pecado, o caminho para solucionar o problema do pecado. Você pode pedir a sua revista, o seu guia de estudo gratuitamente pelo nosso WhatsApp, que é o 48 9830 6498. Repetindo, 48 9830 6498. Basta mandar a mensagem dizendo assim, eu quero. Você vai receber um link, clica nele, coloca os seus dados postais e a revista vai chegar na sua casa pelo correio, tá bem? Fica aí o oferecimento para você. Temos várias perguntas chegando aqui dos nossos amigos internautas. Salomão e Davi eram adúlteros? E aí? Em algum momento foram, né? Porque o adultério não é uma coisa que fica se há arrependimento, se há... Exato. O pecado não define a nossa vida. Né? E essa é a mensagem linda da graça, do perdão e da misericórdia divina. Não é o pecado que define a nossa vida, se nós decidirmos que Deus a defina. Né? Então, em algum momento eles cometeram pecado, mas a vida deles tomou um outro rumo depois. Tanto Davi, né, quanto Salomão, e aliás, Davi escreve, né, o Salmo 51, lindíssimo, né, se derramando aos pés de Deus, e basicamente dizendo, eu fui um adúltero, né, eu não mereço nada nessa vida, eu não tenho condições, mas o Senhor me perdoa e me restaura. Isso é uma mensagem de conforto para algum ouvinte ou internauta que está lembrando de um episódio triste na sua vida onde ele cometeu esse erro e perdeu a sua família. Né? Chegou uma pergunta aqui, pastor Daniel, comenta ela então para nós agora, da Vanessa, que mandou aqui a pergunta. Deus perdoa uma pessoa que não consegue assumir um erro se ela se arrepender e não faz mais? Ok. Acaba a pergunta ficando dicotômica. Parecem duas perguntas, né? Então, vamos à primeira. Deus perdoa uma pessoa que não consegue assumir que errou? Bom, Deus não é no sentido que Deus não tivesse poder para perdoar, mas há uma questão fundamental que nos acessa a graça de Cristo, que é o desejo de recebê-la. O Senhor não pode perdoar quem não quer ser perdoado, o Senhor não pode perdoar o pecado de alguém que nem reconhece que errou. Então o Senhor precisa aguardar, e o Espírito Santo trabalha intensamente de tal forma a despertar a pessoa para essa realidade. Então, se uma pessoa não se arrepende, não reconhece o seu erro, infelizmente ela não pode usufruir do perdão de Deus. Mas se ela se arrepende e não faz mais? Se ela se arrepende e não faz mais, a graça de Cristo a alcança e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. Mesmo se alguém que nos acompanha diz, não, mas vocês não têm noção do que eu fiz, né? Do tamanho dos erros, quão fundo eu fui, quão imorais foram minhas decisões. Isso não importa. A partir do momento em que você humilha-se diante de Deus, arrepende-se dos seus pecados e faz um firme propósito de viver uma vida diferente pela graça de Cristo, a graça de Cristo nos liberta e nos alcança, né? Perfeito. Perfeito? Vamos avançando aqui. Nós temos algumas perguntas mais para fazermos ainda. Temos aqui o casamento, já sobre a dissolução do casamento, falamos um pouquinho sobre isso, certo? Sim. Eu não sei se eu posso entrar num assunto até que não está nas perguntas, mas é que assim, até explicando para os ouvintes e espectadores, né?
eu sou um pouquinho diferente dos 3 pastores aqui por uma questão. Eu ainda não estou casado. Faltam 2 semanas para o meu casamento oficial. 2 semanas, olha aí, está chegando a data. Já estou casado no civil, na semana passada, e agora, mas com Gênesis 2:24, está tudo certinho já. Isso aí, estou casado no civil, mas só após o casamento diante de Deus, das testemunhas no religioso, que estarei então celebrando essa alegria na minha vida. Contagem regressiva, amém. né? E assim, em nome dos solteiros, ainda faço parte do time dos não casados. Estou mais ou menos, né, que eu já estou casado no civil, mas às vezes uma pergunta assim que a gente escuta, porque hoje o jovem, ele não relaciona muito o sexo antes do casamento a adultério. Quando nós falamos de adultério, automaticamente o nosso pensamento ele se volta a uma infidelidade dentro do casamento. Exatamente. Mas o adultério ele é maior do que a questão do casamento. Para quem é solteiro, existe também a questão do adultério. Eu sei que essa é uma pergunta minha aqui, então, para a banca, para nós discutirmos aqui, né? Pastor Jackson, vamos lá então. E aí, a Bíblia diferença? fala alguma coisa sobre... Com certeza. Olha, no Novo Testamento principalmente, então eu me remeto aqui à carta de 1 Coríntios, porque eu tenho estudado um pouco sobre isso. E todo o tempo o apóstolo, então, alerta sobre a impureza sexual. Olha, fujam da impureza sexual, fujam da imoralidade sexual. Então, o contexto do Império Romano nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo, no primeiro século, não era muito melhor em termos morais do que o que a gente vive hoje. Então, o incentivo, né, à prática sexual, até em termos cultuais, né, religiosos, dentro dos pagãos, então, esse era o contexto que eles viviam. Então, Paulo diz assim, vocês cristãos, fujam disso aí. Há um ponto até interessante que eu gostaria de comentar, acho que tem a ver com a sua pergunta, em 1 Coríntios 7, vocês sabem que a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, é uma resposta a uma carta que eles já tinham mandado para ele. E uma das perguntas que eles fazem é a seguinte, está no verso 1 aqui. Essa fala não é de Paulo, essa fala é da carta deles. Quanto ao que me escrevestes, que é bom que o homem não toque em mulher. Então, eles pensavam o seguinte, bom, se sexualmente é essa bagunça, então acho que é melhor a gente nem se envolver sexualmente com ninguém. Então, essa era a ideia deles. Mesmo casados, aqueles que eram casados, eles falaram, não, a gente não quer mais envolvimento sexual. Então, Paulo responde, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, de fato, Rubens, aquilo que você colocou, o mandamento, ele contempla, não adulterarás, contempla o solteiro também, porque a vida sexual ela é exclusiva, é uma exclusividade do casamento. Então, se eu tenho prática sexual, a gente chama isso de fornicação, né? Antes do casamento, essa atitude sexual, esse comportamento sexual, a prática sexual fora do casamento, ela não é legítima, de acordo com a Bíblia. Então, é legítimo dentro do casamento. Então, aqui Paulo vai dizer, olha, inclusive, não é assim, não é para não ter experiência sexual, é para ter. Só que cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Se casem e entendam que a vivência sexual é algo que se espera do casamento. Nesse caso, é pecado não ter vida sexual sendo casado. Entende? Dentro dessa perspectiva, a sexualidade é para o casamento mesmo. Então, quem não está casado, sexo não é para você. Então, sexo é um presente divino, dado por uma relação entre um homem e uma mulher, dentro dos vínculos sagrados do matrimônio. Um outro internauta perguntou aqui, ainda voltando àquele ponto da questão de motivos para separação e talvez sim ou não novo casamento. E se minha vida estiver em risco? Se dentro da minha relação conjugal
um dos cônjuges ameaça ao risco de morte, né? Como é que funciona isso? Então, só frisando, há sim a possibilidade, muitas vezes num caso desse a necessidade, por prudência, de que ambos vão residir cada qual em suas casas para que não ofereçam risco, né? Mas isso não quer dizer que necessariamente esteja havendo uma abertura para um novo casamento, né? Porque, infelizmente, está se tratando de uma fatalidade, uma tragédia que, às vezes, é um relacionamento que vai ficando tão desleal, descortês, que vai avançando até para o campo da violência, né? E ninguém é obrigado por Deus a ficar se submetendo a maus tratos, né? Às vezes, por proteção, a pessoa precisa ir morar num local seguro, né? Aí é que entra um ponto extremamente importante, né? A escolha do cônjuge. Você analisar os pontos, muita oração, né? Conselho de pessoas sábias, pastores, né? Aqueles que a gente sabe que têm intimidade com Deus também para nos aconselhar. E até mesmo Paulo foi citado agora, 1 Coríntios 7, né? Ele até diz assim, olha, se você escolheu, por exemplo, até alguém que não é da mesma crença, tudo mais, a partir do momento em que você casou, que você fez essa escolha, é um casamento também legitimado por Deus. Mesmo, infelizmente, quando não haja uma boa escolha. Bom, nós estamos com vários amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis e também vários amigos internautas, e estamos aqui numa conversa muito boa a respeito desse tema. Mas há pouco foi mencionada a questão da relação sexual entre solteiros. E o solteiro que está nos ouvindo, ele fica pensando assim, eu preciso tomar uma decisão de me casar, eu quero ter a minha família, mas às vezes faltam conselhos, né? Porque, como foi falado pelo pastor Jackson, na sociedade esse assunto é muito banalizado. Deixa eu aproveitar os 3 teólogos aqui para fazer o seguinte, dá um conselho. Começando Daniel, pastor Daniel, depois Jackson, depois pastor Rubens. Um conselho. O solteiro está te ouvindo agora no programa e ele quer, olha, pastor, eu pretendo me casar. Que conselho mais importante o senhor daria para que eu faça uma decisão acertada? Ok, eu acho que a palavra de Deus ela nos dá orientações para que escolhamos pessoas que compartilhem dos mesmos valores, dos mesmos ideais, dos mesmos princípios que temos. Para que não se coloquem em julgo desigual. Pessoas que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores que você, elas podem caminhar em outra direção, ter outras prioridades. Então o conselho que eu dou é procure alguém que tenha os mesmos valores. E para isso você vai precisar de tempo para conhecer essa pessoa e verificar se de fato ela compartilha dos mesmos ideais. Por isso que antes do casamento vem o noivado e antes do noivado vem o namoro, né? É uma fase de conhecimento. Então, o primeiro conselho que seria para você que está planejando construir uma família é analisar se a pessoa que eu estou escolhendo ou se eu estou aí interessada tem os mesmos princípios, os mesmos valores. E isso tem a ver não apenas com a questão espiritual, né, pastor? Isso tem a ver também com questões financeiras, questões de crescimento pessoal, porque o julgo desigual não se dá apenas na religião, né? Todos os aspectos relacionais, eles têm que estar pautados por esse princípio. Inclusive idade, né? Exatamente. Inclusive no aspecto da idade, né? Pastor Jackson, o conselho de ouro para o solteiro que te ouve agora. É difícil, né? Eu diria só, casar é bom, né? A Bíblia diz, é melhor casar do que viver queimando de desejos, né? Case, é uma coisa boa. Agora, se é só um conselho, então procure na palavra de Deus o que é o casamento. Então, um dos grandes erros é exatamente a gente entrar num negócio sem saber o que ele é, sem saber como é que funciona, né? Então, como é que funciona o casamento? Então, procure entender isso a partir da palavra de Deus. Então, procure entender que já não são mais dois, não são mais um. Perdoe, me atrapalhei todo. Não são mais dois, mas uma só carne. Então, embora cada um continue preservando a sua individualidade,
a sua personalidade, a sua forma de pensar, mas agora eu abro mão de algumas coisas para estar com outro, para ser feliz com outra pessoa. Então, entenda esse manual de instruções. Agora, posso dizer mais um que eu acho que ajuda a responder àquela pergunta anterior. Existem algumas coisas que são inadmissíveis. E isso tem que ficar bem claro para você e para a pessoa que está se casando com você. Então, quando a internauta colocou aí, e se a minha vida estiver em risco, né? Então, como é que eu vou manter um casamento? Não, a todo custo? Não, de jeito nenhum. A Bíblia não aprova isso. Então, há algumas situações que são inadmissíveis. Então, que fique bem claro, a Bíblia quer que o casamento seja preservado, mas tem situações que isso não é possível. Então, a melhor solução em algumas situações é desfazer o casamento. Agora, para um novo casamento, aí já é outra história, a gente já comentou várias vezes, mas estabeleça claramente o que você não aceita de jeito nenhum e que o outro saiba disso. Acho que é importante na hora de casar. Pastor Rubens, o seu conselho de ouro, você tomou essa decisão há poucos dias, né? Foi lá no civil e assinou, né? Exatamente. E aí, qual é o conselho que você dá? O que você experimentou que você podia sugerir? Ontem ainda eu atendi a uma moça, chorando, porque está sofrendo no seu relacionamento, ela deseja se preservar e o rapaz fica forçando a barra ali e tudo mais, mas ela diz que ele é o rapaz da vida dela. Não chegaram nem na juventude ainda, 17 anos. Né? E eu mencionei para ela o seguinte, a Bíblia nos diz, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Eu não sei, eu estou casando já um pouquinho com mais de idade, então me apaixonei por muitas meninas, né, ao longo da minha juventude, talvez seja o caso dos colegas aqui, com certeza ouvintes, porque o nosso coração, ele se apaixona, ele por vezes ele nos engana. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que já sofreu em relacionamentos assim, foi abrir os olhos bem depois. Enganoso é o coração do homem. Mas Paulo ele dá um conselho em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Ele diz assim, leve todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Tudo aquilo que você pensa do seu relacionamento, todas as projeções que você faz na sua mente, os desejos que você tem em relação ao seu parceiro, à sua parceira, antes do casamento, que é natural nós termos o desejo pela outra pessoa, mas mesmo isso nós precisamos levar cativos a Deus, para que não sejam os enganos do coração que regem a nossa vida, não sejam os nossos impulsos, as nossas vontades momentâneas. E aproveitando ali a última fala do pastor Jackson e fechando a minha, né, dentro disso, os combinados dentro da relação. Olha, querido ou querida, nós estamos nessa relação aqui e eu não desejo ter relações de tal e tal forma, porque é possível haver, abrindo até um parênteses, que eu acho bom nem não aprofundar muito, mas é possível haver impureza sexual dentro da relação do casamento. Então é importante uma comunicação entre o casal e aqueles que estão pensando em casar ainda, ver assim, o meu parceiro, a minha parceira, respeita aquilo que nós combinamos juntos. Isso é muito importante, porque se o seu parceiro ele não está respeitando o seu desejo de permanecer virgem até o casamento, ou no caso, se não é mais virgem, o desejo de não ter relações até o casamento, se existe uma pressão muito grande, não existe o respeito, talvez esse respeito também não existirá dentro do matrimônio, quando um dia forem casados. E é comum os jovens se enganarem. Não, mas é agora, eu entendo. Vai mudar depois. Vai mudar depois. Não, o não muda. Precisa existir sempre. É verdade, não muda. Bom, eu também queria dar o meu conselho aqui, né? Acho que você que está aí buscando, né, um companheiro, uma companheira para passar a vida, o conselho que eu daria é você observe como ele trata os pais. Do jeito que o rapaz trata o pai e a mãe, do jeito que a moça trata o pai e a mãe dela,
Ele vai tratar você quando casar. Isso não vai mudar. Então é uma coisa muito certa. Verdade. Se o teu garoto, se o teu namorado espanca a tua mãe, a mãe dele, você pode esperar que ele vai espancar você também. Com certeza. Isso não vai mudar. Se a tua namorada, se a pessoa que você está com ela namorando e planeja casar não respeita os pais dela, não vai respeitar você quando casar. Isso não muda. Então, o trato que o filho dá para com os pais vai ser refletido no seu casamento. Então, esse é o conselho que eu daria. E se quando namoramos, temos que abrir bem os olhos, porque depois que casar tem que virar japonês, né? Então, até os defeitos devem virar virtude. Pastor, é interessante. Sim, né? pastor Daniel. No preparo para o casamento devem ser respeitadas as etapas. Por isso a Bíblia não incentiva a intimidade sexual antes do casamento, porque quando a pessoa toma a decisão de casar, ela tem que ter acontecido um processo de amadurecimento emocional, de conhecimento pleno, para haver um amor tão que foi se desenvolvendo e levou eles a tomar a decisão de casar. A relação sexual vai ser a celebração desse processo. Agora, se ela começa a acontecer enquanto ainda está acontecendo esse processo de conhecimento, as coisas ficam confusas. Está colocando o carro na frente dos bois, né, pastor? Exatamente. Não veio na hora. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Temos aí 20 segundinhos. Pastor Rubens, para nós fecharmos o programa de hoje. Colocar mais uma coisa aqui, que independente de solteiro ou de casado, né, Jesus diz ali em Mateus 5:28 que aquele que pensar numa mulher de uma forma impura, ele já comete o adultério. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, até eu não estou com o texto aberto aqui, se algum colega achar antes de mim, Paulo está falando sobre algumas coisas da carne, e ele diz assim, Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são conhecidas e são adultério ou prostituição, depende da versão da Bíblia que você está lendo, impureza, lascívia. Em 1 Tessalonicenses 4:4, ele também coloca que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. O que é lascívia? Que entra também na questão do adultério, mas aí num ponto que Jesus traz, que é para a esfera individual. A lascívia é a sensualização das coisas. Dentro da lascívia está a questão da masturbação, está a questão dos pensamentos impuros, da pornografia. Então, a Bíblia também fala sobre isso. Dentro da lascívia, e eu finalizo a minha fala aqui também, está o cuidado com o que nós provocamos aos outros. A lascívia é a sensualidade. Se nós não podemos estar, de alguma forma, provocando intencionalmente, né, de uma forma sensual, provocando outras pessoas a terem impulsos também no seu pensamento. É uma responsabilidade cristã. Uma responsabilidade cristã. Ou seja, então, a questão do adultério não é só você com outra pessoa. A própria pessoa sozinha pode incorrer também no pecado do adultério, tratando-se da lascívia. Pastor Jackson, 10 segundinhos, seu conselho Hebreus final. 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aí está, que conselho precioso de Paulo. Pastor Daniel. Bem, 2 textos interessantes. Mateus 6, verso 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu linko com Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O que eu gostaria de dizer nesses instantes é: mantenha a pureza, né? Busque a orientação de Deus e procure optar sempre por aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. Filipenses 5:8? 4:8. É isso aí. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado, viu, pastores, por estar conosco aqui. Você que nos acompanhou até agora. Semana que vem a gente volta com o 8º mandamento e vamos terminar o nosso programa com oração. Pastor Jackson, por gentileza. Poderoso Deus e Pai, te agradecemos por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. Agradecidos estamos pelos preciosos ensinos que temos. Pedimos que nos ajude, ó Deus, pela operação do Teu Espírito em nós, a nos mantermos fiéis à Tua lei, fiéis aos Teus mandamentos,
Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo, está participando, assistindo. Que a bênção do Senhor sobre o casamento esteja sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente de volta. Um abraço carinhoso.